E aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui do canal e eu gostaria de falar a respeito de várias notícias que saíram recentemente e refletem o porquê que muitos brasileiros estão deixando Portugal e indo para a Espanha, o país logo aqui ao lado. O primeiro assunto é a respeito da quantidade de imigrantes aqui em Portugal, pois saiu uma matéria trazendo a opinião dos portugueses a respeito disso. Em geral, a maioria dos portugueses que foram entrevistados, 51%, disseram que tem brasileiro demais aqui no país e que o número deveria diminuir. Uma observação, para quem não sabe, tem mais de 500 mil brasileiros vivendo em Portugal legalmente, sem contar a galera que está ilegal, onde acaba sendo o país estrangeiro com mais brasileiros depois dos Estados Unidos. O curioso é que essa mesma pesquisa foi realizada há 10 anos atrás e, na época, eram 57% dos entrevistados que desejavam a redução de brasileiros aqui no país. Ou seja, essa redução percentual com o passar dos anos mostra que as pessoas estão cada vez mais cientes do impacto positivo da mão de obra estrangeira no país. Além disso, aproximadamente 61% dos portugueses acham que deveriam ter menos indianos. Na prática, seriam 6 a cada 10 portugueses que votam em ter menos indianos aqui em Portugal. O segundo assunto é a respeito da distorção alimentada por interesse político, pois na mesma pesquisa diz que 52% dos portugueses que foram entrevistados acreditam que o imigrante não colabora para a Previdência Social. Em outras palavras, mais subtrai do que soma. Porém, nessa mesma matéria, diz que essa desinformação foi alimentada e financiada por um partido político e que já foi desmentida com números, pois em 2024 os imigrantes colaboraram com mais de 2,6 bilhões de euros para a segurança social e que recebemos apenas 483 milhões de euros em parcelas de apoio social. Ou seja, é literalmente o contrário, mais damos do que recebemos. Sobre esses 483 milhões de parcela de apoio social, significa que seria, por exemplo, um apoio durante uma gravidez para uma gestante, apoio na invalidez em caso de acidente de trabalho, ou um subsídio, desemprego e por aí vai, tá? Só um detalhe que não pode passar desapercebido é que foram mais de 2,6 bilhões de euros somente para a segurança social. Atenção a isso, porque a gente não pode esquecer que nós, imigrantes, também pagamos IVA em tudo que consumimos. Temos que nos alimentar, temos que nos vestir, temos que ter um teto e etc. Ou seja, muitas lojas, muitos comércios locais são beneficiados com os imigrantes que escolheram Portugal para recomeçarem as suas vidas. Então, eu também concordo que o país realmente está lotado e um excelente indicador é a quantidade de processos que o AIMA tem que regularizar. Quando cheguei aqui no país, há um pouco mais de 5 anos atrás, eu notei que o tempo para obter retorno do falecido CEF sempre aumentava com o passar dos meses. O que eram 3 meses, o que demoravam 3 meses para você ter uma resposta de uma manifestação de interesse, passou, por exemplo, a demorar 6 meses de espera. E por aí vai, tá? No caso, é só um serviço de manifestação de interesse. Imagina os outros que também estão envolvidos. Então, há anos atrás, já haviam sinais que tinha gente demais. Logo, eu acredito que essa demora não seja culpa da AIMA, mas sim por um interesse de alguém lá em cima de manter essa mão de obra imigrante no país. Pois sabem que se regularizar essa galera, uma boa parte irá seguir os caminhos dos próprios portugueses, principalmente dos jovens, que é de imigrar para um país economicamente mais forte. Tanto é que saiu uma matéria recentemente dizendo exatamente isso, onde fizeram uma pesquisa com os universitários da cidade do Porto e mais de 70% dos estudantes disseram que pensam em emigrar.
Resumindo, se a mão de obra especializada ou não está saindo, alguém tem que ocupar a vaga, por isso do interesse do país e manter essa mão de obra aqui em Portugal. Atualmente eu vejo que Portugal não sabe para qual lado seguir. Se fecham as portas, se investem na AIMA para desafogar a galera que está esperando os processos de regularização, ou se prende quem ficar ilegal. Como saiu recentemente uma matéria dizendo que estavam investindo mais de 30 milhões de euros em 2 centros de retenção para expulsar imigrantes que estiverem ilegais. Sendo que na Espanha é praticamente o contrário. O Estado reconhece cada vez mais a importância da força imigrante e sabem qual atitude tomar e qual caminho seguir, o que traz muito mais segurança para os futuros trabalhadores escolherem um país para recomeçarem suas vidas. Então, assim, na minha opinião, eu acredito que o melhor caminho não é prender e depois expulsar esses imigrantes, mas sim controlar a entrada. Parem para pensar no seguinte, se for para prender quem está ou quem for ficar ilegal, eu acho que 2 centros de retenção seria muito pouco, tendo em vista a quantidade de pessoas que deixarão de estar em situação regular até o término do decreto que saiu no ano passado, que estende a validade dos documentos até o dia 30 de junho desse ano de 2025. Então, eu acho muito melhor ter menos gente e essas pessoas serem tratadas de uma maneira recíproca com a colaboração delas com o país, do que ter um monte de gente aqui no país e no limbo, correndo risco de ficar ilegal. Espero que esse vídeo ajude as pessoas que pensam em recomeçar a vida aqui no país a entender que agora talvez não seja o melhor momento. Talvez valha mais a pena se especializar em uma área que lhe pague bem, aqui em Portugal ou até mesmo cogitar outros países, como a Espanha, por exemplo, que está tendo um crescimento econômico de causar inveja em toda a Europa, principalmente devido à presença dos imigrantes. Eu estou pensando seriamente em gravar um vídeo sobre as vantagens e as desvantagens de escolher a Espanha para recomeçar a vida. Eu vejo que é uma baita oportunidade que deveria ser divulgado ainda mais, porque é um país que está totalmente fora do eixo Estados Unidos-Portugal e tem uma plena capacidade de alavancar a vida de muitos brasileiros que querem um país mais digno, mais justo para trabalhar. Eu confesso que quando eu li essa notícia a respeito da opinião dos portugueses, eu senti uma vontade quase que imediata de vir aqui expor a minha opinião, porque quando as coisas não vão muito bem no país, ainda mais para uma Europa que está cada vez mais em declínio pós-pandemia, a culpa sempre cai sobre as minorias. Então eu fiz questão de trazer essa informação a respeito da importância da mão de obra estrangeira para combater a desinformação que muitas vezes é alimentada por alguns grupos políticos a fim de criar uma possível segregação dos nativos com os não nativos. Se você gostou desse vídeo, considere em deixar um like para poder ajudar esse conteúdo a chegar mais longe. Se você tiver alguma opinião, deixa aí nos comentários, principalmente se você tiver alguma dúvida a respeito da vida aqui em Portugal ou até mesmo da vida na Espanha, porque com certeza muitos inscritos do canal já foram para a Espanha, estão na Espanha trabalhando. Eu mesmo já tenho relato de várias pessoas que estão recomeçando a vida lá, estão tendo uma experiência muito boa. Então eu acredito que a comunidade aqui do canal irá responder suas dúvidas e trazer mais verdades, mais transparências a respeito da vida aqui em Portugal, sem nenhum viés econômico, sem nenhum viés de querer vender alguma ajuda, né? Sim, vender ajuda é um negócio que até hoje eu não entendo como ainda existe aqui em Portugal. Então assim, gente, deixa a sua pergunta aí embaixo se você tiver alguma dúvida. Se você quiser ajudar ainda mais, por favor, vire membro do canal, ajude financeiramente a melhorar a qualidade dos vídeos, mas se não puder, você já tem essas 2 ferramentas incríveis que ajudam bastante, que é deixar um like e deixar a sua opinião a respeito do conteúdo que você acabou de assistir. Gente, te espero no próximo vídeo e tchau. Até o próximo.